Ele é um garoto que, como eu, ama os Beatles e os Rolling Stones, mas ama muito mais a política e está com um projeto super bacana que pode mexer na Lei Rouanet. Nosso papo de hoje é com o deputado federal Benjamin Maranhão. Muitíssimo grato, deputado. É uma honra para mim estar tá aí discutindo uma questão tão fundamental como é cultura. Né? Cultura é importante, é fundamental para a vida de todos. Como é que funciona esse seu projeto de lei? Olha, as coisas boas são as coisas simples e objetivas. Há uma discussão há bastante tempo em relação à Lei Rouanet, que é uma lei que já vem desde 1991 e que tem apresentado distorções incríveis em relação à concentração de recursos. Mais de 70% dos recursos da Lei Rouanet se encontram entre o eixo Rio-São Paulo, onde estão as grandes gravadoras, onde estão as emissoras de televisão, onde estão as grandes produtoras dos artistas já consagrados. Isso em detrimento de toda uma produção cultural que é espalhada pelo Brasil todo, que não só existem as manifestações que têm que ser preservadas, são manifestações autênticas culturais brasileiras, como existem os novos talentos e as novas formas de expressão cultural. O Nordeste, o norte do país, é extremamente produtivo em criação de novos artistas. A Paraíba, isso aí mostra de forma bem clara. Então, o que acontece? Nós estamos enfrentando essa questão de forma prática. Eu estou apresentando um projeto de lei, já apresentei na Câmara, já está distribuído nas comissões, que vai vedar a concessão de incentivos fiscais através da Lei Rouanet, que na verdade são renúncias de receitas, que é feito pelo governo. Isso varia de 30% até 100% daquele valor que é destinado ao projeto cultural, a empresa tem esse benefício. Vai vedar completamente a concessão desse tipo de incentivo fiscal a projetos que sejam notoriamente tenham capacidade de conseguir oferir lucros com cobrança de entradas caras ou de artistas já consagrados. O exemplo disso, o Rock in Rio. O Rock in Rio recebeu no ano de 2011 cerca de 6 milhões de reais de benefício da Lei Rouanet. Não tem cabimento a coisa dessa. O Rock in Rio, por si só, ele tem condição de atrair todos os patrocinadores e todos os financiadores a um evento desse tipo. Para você ter uma ideia, no projeto foram ofertados alguns ingressos como uma forma de incentivar o acesso à cultura. O ingresso na época custava entre 180 e 90 reais. Era a variação que havia de acordo com a área que se ficava. Para a Lei Rouanet, pelo que foi gasto lá, cada ingresso custou R$ 570 reais para o poder público. E existem outras distorções absurdas, como o Circo do Solé, que recebeu 9 milhões de reais de benefício, um empreendimento que na verdade é uma grande indústria. Eu ia lembrar do circo agora, né? Grandes artistas brasileiros costumam ser beneficiados pela Rouanet. Sim, além disso. Se a gente for fazer uma lista aqui de Gilberto Gil, de Caetano Veloso, Cláudia Leite agora, sim, né? Que abriu mão de um projeto, bem, uma polêmica terrível. Eu tenho uma posição clara em relação a isso. Não tenho nada contra, nem o Luan Santana, que a juventude gosta tanto, nem Cláudia Leite, que arrasta multidões através de trio elétrico, de festas animadas. Ela tem o direito de ter o sucesso dela. Ela tem o direito de fazer a sua manifestação. Tudo é válido. Não pode haver preconceito em relação a isso, não haver um policiamento cultural. O que eu não acho justo é que um artista já consagrado, seja ele um grande talento, um talento extraordinário como Maria Bethânia, que merece todo o nosso respeito, ou outro que seja um artista popularíssimo, como o caso de Luan Santana, Cláudia Leite, Detonautas e tantos outros que receberam benefícios da Lei Rouanet, recebam a integralidade de recursos numa carência extrema que nós temos para o país, numa área como a cultura. Enquanto isso, pequenos projetos que têm um potencial através de capilaridade, se você conseguir dividir bem esse recurso, através de uma boa utilização do Programa Nacional de Cultura, que foi criado pela Lei Rouanet, e que os editais fossem claros em relação a isso, nós teríamos uma capacidade de movimentação cultural imensa no país. Porque o que o senhor quer evitar é que a água só corra para o mar, né? Exatamente. Porque como ocorre hoje é bem por aí. Uma coisa simples, o artigo que eu estou querendo é incluir o artigo 4º, que veda completamente a concessão de benefícios para aqueles projetos que notoriamente têm capacidade lucrativa ou de atrair patrocinadores privados capazes de mantê-lo por si só. Não resta dúvida de que os grandes bancos, como Bradesco, Itaú, grandes marcas que
utilizam isso constantemente, até de alimentos que não são muito indicados para as pessoas, como a sadia e perdigão, tem total interesse em pegar um grande evento e se associar àquela marca. Quem é que não quer se associar ao Circo do Solé, à peça do Rei Leão, que recebeu também incentivos muito grandes, ou até umas coisas meio estranhas, né? Teve um espetáculo do Shrek, uma peça, uma montagem, que é um espetáculo da Disney, que recebeu coisa de 17 milhões de reais de incentivo da Lei Rouanet. Isso é um absurdo tremendo que nós não podemos deixar isso passar em vão. Enquanto isso, os poetas, os escritores que precisam lançar um livro, aquela banda que está surgindo, uma banda muitas vezes que não tem um público ainda fixo, mas que precisa lançar um trabalho, precisa fazer uma divulgação através até das mídias sociais, não tem nem recurso para fazer isso, diante da falta de um incentivo mínimo. A cultura ela é inclusiva. A cultura permite que o jovem se mantenha longe das drogas, porque abre umas alternativas, faz com que as pessoas tenham um enriquecimento do ponto de vista de crescimento interior. Então nós temos que fazer com que esse recurso seja melhor utilizado. Foi apresentado o projeto. Tem previsão de ser votado, apreciado? Ainda esse ano dá para andar alguma coisa? Veja bem, eu fiquei muito satisfeito porque o debate na Câmara nós já estamos provocando. Segunda-feira agora nós já vamos fazer um debate, inclusive convidado o ministro da Cultura. Não sei se ele vai estar presente, mas está convidado. Terá que vir mandar um representante e outros parlamentares para debater justamente isso. A ideia foi muito bem recepcionada e nós vamos trabalhar através da nossa liderança partidária, através da articulação com os partidos, para que ele possa caminhar rapidamente. Porque é algo que é justo. Alguém pode não ser contra você pegar, barrar um excesso que é cometido atualmente, só aqueles que estão sendo beneficiados. E até algumas coisas bastante estranhas. Na nossa pesquisa, nós descobrimos que uma única empresa recebeu mais de 60 milhões de reais de benefício da Lei Rouanet através de projetos que foram apresentados por ela para atender alguns artistas ou alguns projetos culturais. É uma coisa muito estranha isso. Se você abrir o Google, você vai ver uma série de anúncios de empresas que estão garantindo que irão aprovar projeto através da Lei Rouanet. Há um mercado paralelo muito grande, há uma desconfiança até de tráfico de influência nisso, infelizmente, que é uma coisa que está ocorrendo muito no Brasil. Eu ia perguntar agora, sobre possibilidade de beneficiamento de alinhados com o poder, por exemplo, de empresas alinhadas com o governo. Eu acho que o mais grave, além dessa possibilidade do tráfico de influência, é que o modelo que aí está, ele faz com que não seja o projeto que seja efetivamente escolhido por ser bom o projeto. Na verdade, os projetos escolhidos e contemplados são aqueles que aparecem empresas interessadas em financiar. Uhum. São projetos que têm um grande apelo comercial, a verdade é essa. Porque as empresas querem retorno. Sim, querem retorno. Retorno através de se associar a uma marca ou um artista que já seja consagrado. Isso porque a Rouanet nasce já com um problema na essência. Quando ela nasce, ela já cria esse problema de beneficiar quem já tem muito. Eu acho que no Brasil inteiro não é só essa questão da Lei Rouanet que tem que ser discutida, não. Foi um erro que foi feito na época do governo Fernando Henrique, como outros erros também aconteceram na época Lula e na época Dilma, de criar uma série de isenções, de renúncias fiscais beneficiando o setor privado que nunca chegam até o objetivo final. Isso ocorreu muito nos últimos anos do governo Dilma em relação às renúncias fiscais beneficiando a indústria automobilística, as indústrias de eletrodomésticos, colocando isso como uma forma de gerar empregos. E isso não funcionou desse jeito. Deu nesse caos que nós estamos vendo agora, de desequilíbrio das contas públicas, aliado a um desemprego constante, porque essas empresas não garantiram emprego de ninguém, aumentaram foi seus lucros. E no caso cultural isso se repete. Eu acredito que nós devemos olhar para outro ângulo, evitar essas políticas de renúncias de receitas e fazer com que a arrecadação venha de forma transparente e a divisão dos recursos através de um fundo de cultura, no caso específico da cultura, que viesse a ter critérios transparentes, claros e que, acima de tudo, fizesse com que fosse diminuída essa diferença regional. Nós não podemos ter 30% do recurso de cultura para o Brasil inteiro e 70% entre os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Isso é uma grita generalizada, isso eu vi de parlamentares do Rio Grande do Sul, do Paraná,
do norte do país nem se fala, porque realmente são estados bem mais pobres e que não conseguem fazer com que esse recurso chegue. Isso em todas as áreas. Não é só em relação à música, não é só em relação à literatura, não é só em relação a teatro, cinema, que hoje o cinema tem uma dinâmica muito grande, as novas tecnologias permitiram isso. Grandes filmes podem ser feitos com recursos limitados, desde que a ideia seja boa. E o que acontece quando nós temos uma concentração de recursos é que alguns projetos estapafúrdios, megalomaníacos, o caso clássico disso foi o caso do filme Chateau, do Guilherme Fonso, que passou, creio eu, que mais de 20 anos para o filme ser lançado, e foi lançado praticamente por conta da pressão do Ministério Público, Tribunal de Contas da União, que veio a forçá-lo a lançar o filme de forma relâmpago. Da mesma forma que apareceu em pouquíssimas salas, desapareceu o filme. Deputado, e no âmbito estadual, no âmbito municipal, que avaliação o senhor faz das leis de incentivo? Falta alguma coisa? Funciona? Eu acredito que existe uma limitação natural, tanto não é só o estado da Paraíba, não é só o município de João Pessoa, Campina Grande, os maiores municípios, mas há uma limitação natural em relação à ação de estados e municípios no incentivo à cultura, porque já é uma sobrecarga muito grande de atribuições para o poder municipal e para o estado também. Tudo acontece no município. O município é responsável pela saúde, é responsável pela educação, é responsável por pavimentação de ruas, limpeza urbana. O resultado disso é que a cultura começa a ficar imprensada dentro dos orçamentos. Isso é uma realidade. Eu, na minha opinião, uma opinião que até alguns podem achar contrária, não deveria se dissociar a cultura de educação. Eu acho um erro essa história de um ministério, uma secretaria de cultura separada. Porque a dificuldade orçamentária é muito grande. Se nós conseguíssemos juntar mais isso, talvez funcionasse melhor. Diminuísse um pouco a questão da máquina burocrática para se destinar mais recursos para a atividade fim. A realização do espetáculo, o incentivo ao jovem que está enveredando pelo caminho da cultura, que no início tem que ter, de toda forma, um incentivo maior. Não é só o aprendizado, ele tem que ter um incentivo para desenvolver a sua arte. Então, existe essa limitação, principalmente no estado pobre como a Paraíba. E como eu sou deputado federal, eu quero cuidar disso para o Brasil todo. Que haja reflexo na Paraíba, mas que nós possamos cuidar de alterar essa lei Rouanet, fazer uma legislação nova até. Criei já essa provocação de colocar esse parágrafo 4º, que veda completamente esses projetos lucrativos, mas eu creio que nós temos que partir para algo mais, até a revogação da lei e se criar recursos específicos, independente da boa vontade desse ou daquele grupo empresarial, para que se promova a cultura no Brasil. Eu tenho certeza que muitos artistas estão vendo essa entrevista e pensando: que ligação esse deputado tem com a cultura paraibana? Nunca vi mais magro, nunca vi mais jovem. Mas deixa eu lhe que falar. interesse foi esse pela cultura, deputado? Deixa eu lhe falar como é que ocorreu isso. Quando eu cheguei na Câmara em 2003, nós juntamos um grupo de parlamentares jovens para criar uma comissão especial de políticas públicas para a juventude. E eu fui o relator desse projeto. O Plano Nacional de Juventude, que hoje é lei, e também como Estatuto da Juventude, eu fui o relator da matéria original, da proposição original. Apesar de depois a deputada Manuela, lá do Rio Grande do Sul, ela foi relatora em plenário. Do PCdoB, do PCdoB, mas ela não foi quem apresentou a propositura. Quem apresentou foi o deputado paraibano Benjamin Maranhão. Como ela tinha uma ligação muito maior com o governo, devido à ligação do PCdoB com o PT, certamente ela tem uma plástica muito mais bonita do que a minha na imagem da televisão, um estado muito mais poderoso. Ela conseguiu que essa coisa fosse muito se aproximar dela. Mas, na verdade, a ideia inicial foi nossa. Não fui eu, na época, o deputado Reginaldo Lopes, que era presidente da comissão, deputado Vinhate, lá de Santa Catarina, e muitos outros. Era um grupo de mais de 30 parlamentares que trabalharam nesse projeto inicial do Estatuto da Juventude, do Plano Nacional de Juventude. Uma das coisas mais fortes que há nesse projeto era a questão da cultura, da inclusão da cultura para os jovens. Com o passar do tempo, eu retornando à Câmara, começa a haver outras atividades. Mas nesse mandato específico, começou agora, me deu essa vontade de começar a analisar a questão do financiamento da cultura.
da questão orçamentária da cultura, de como era essa distribuição. Então eu comecei a fazer uma pesquisa tanto do ponto de vista da execução orçamentária do Ministério da Cultura, como do julgamento de alguns projetos relacionados à Lei Rouanet no Tribunal de Contas da União. E encontrei casos como esse do Rock in Rio e tantos outros, inclusive do Rock in Rio já tem acordo no Tribunal de Contas da União, que faz com que não só ele coloca uma série de restrições em relação a esse tipo de financiamento, os ministros desceu através de acordo, como também indica ao Ministério da Cultura que se abstenha de fazer a utilização da Lei Rouanet para projetos como esse. Então aconteceu essa pesquisa, essa volta a esse trabalho que foi feito ainda em 2003 e que eu tenho certeza que nós vamos dar uma contribuição para o Brasil. O trabalho do parlamentar, ele não pode ser restrito a uma única área. Existem causas que você tem que abraçar como bandeiras, mas você não pode descuidar do interesse geral da comunidade. E essa questão da cultura não é algo que é específico de um segmento, não. Ele diz respeito a todas as pessoas que têm direito a acesso à cultura e arte. Não é só o produtor cultural, não é só o artista que interessa isso, porque é o ganha-pão dele, é a arte, é o ofício dele. São as pessoas que também têm direito de ver uma manifestação cultural, de ter um lazer, de ter o acesso justamente a esse direito básico, né? Nosso papo de hoje foi com o deputado federal Benjamin Maranhão, que apresentou um projeto de lei que pode mudar os rumos da Lei Rouanet. Parabéns, deputado. Um projeto super interessante. Mais uma vez, grato por ter vindo até aqui. Uma honra para mim.